boa tarde, né? Já falei. Pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre uma brincadeira que eu fiz a partir da versão 3.2 dos Zabbix, que eu me interessei por pré-processamento de item, né? Que foi uma feature que surgiu e vocês vão entender agora como que eu fiz. Eu não vou entrar em detalhes, né, sobre mineração de criptomoeda. Quem quiser conversar comigo sobre isso também, a gente pode conversar por fora, porque é um assunto muito extenso para ficar comentando. Bom, meu nome é Jansen Lima, né? Para quem não me conhece, sou usuário dos Zabbix desde 2009. Acho que eu comecei a usar a partir da versão 1.6. Né? Atualmente eu sou sysadmin na Globo.com e eu sou autor desses dois livros aí. Bom, alguém pode perguntar, né? Monitorar a mineração, né, de criptomoeda? Bom, quem entende um pouquinho desse assunto, né, ou até investe mesmo em criptomoeda, sabe como que funciona, né? Blockchain, fazer a mineração, né? Então, existem, na minha visão, 3 tipos, né, de você ser um usuário, né, de mineração. Tem o principiante, que ele utiliza um software de mineração, né, seja em Windows, Linux. Esse usuário principiante também, ele pode contratar um serviço, né, de cloud mining, ou até mesmo fazer monitoração solo, né, como eu digo, que é o via CPU mining, né, o principiante mesmo, né, o usuário iniciante. Tem um usuário intermediário, que ele já conhece um pouco mais como funciona isso, né, então ele já quer investir, quer ter um retorno. Ele vai e contrata um pool de mineração. Então, ele vai continuar usando, né, um software de mineração para fazer, né, para investir nisso, só que ele quer ganhar mais. Então, ele vai usar uma mineração com GPU, que vai ter muito mais poder de processamento do que ele fazer a mineração através de CPU. Bom, já tem o usuário mais avançado. Eu não cheguei no avançado ainda, eu parei no intermediário. Aí, esse usuário mais avançado, ele vai construir a sua própria rig de mineração. Então, ele vai ter que investir aí, no mínimo, uns 5 a 7 mil dólares em equipamentos, né? E ele já vai estar muito mais avançado. Ele não quer nem usar a GPU Mine, ele vai usar algum tipo de hardware, né? Com ASIC Mine ou FPGA. Bom, então, nessa palestra aqui, eu só vou mostrar para vocês como fazer esse monitoramento como um usuário intermediário. Bom, o que a gente precisa monitorar? Num pool de mineração, quando você ou contrata um pool, né, ou você mesmo usa um pool gratuito, você tem algumas estatísticas, né, de rede, por exemplo, a dificuldade de mineração e o hash rate, né, da rede do pool. Então, quanto maior a dificuldade, você vai conseguir, né, o seu software de mineração vai conseguir executar menos operações, né? Então vai ser mais difícil para ele minerar. Então a gente pode pegar essas informações aí para você elaborar algum plano. Não vou mais minerar tal moeda. Isso depende também. Às vezes você contrata um pool ou utiliza um pool que ele só faz a mineração de uma criptomoeda. Tem também as estatísticas de mineração, que aí vai ter o hash rate do seu poder de processamento, né? Quantos compartilhamentos você consegue fazer com o seu poder de processamento. Então, você vai ter shares, né, válidas, inválidas e obsoletos. Então, um exemplo válido, bem rápido. Por exemplo, você está minerando lá e o seu software vai enviando, né, os hashes para ele conseguir fazer o processamento. E se você for o primeiro a conseguir, né, executar aquele cálculo, ele vai dar um share, né, um compartilhamento daquele hash como válido. Se você demorar, né, se o seu software demorar, vai ser inválido. E às vezes ocorre um caso também você ter conseguido resolver, né, o cálculo, só que por algum motivo aí um atraso de rede, o seu software não enviou. Então, quando for bater lá e a galera, né, a rede mesmo do blockchain informar, né, por exemplo, você conseguiu resolver, mas alguém já resolveu antes de você. Pode acontecer isso.
E o workers, né, é quantidade de mineiros, né, que você está utilizando. Então, por exemplo, que se você estiver utilizando vários computadores, por exemplo, se você estiver minerando com GPU, é o total de GPU que você está utilizando, cada work nisso. Então, você também pode pegar todas as estatísticas individuais de cada work, né, pegar o hash rate, os shares, quantidade de valhas ou não, e tem outras informações também, né, que você pode coletar. Bom, na palestra do Alexei, né, ele mostrou uma coisa que eu ainda não tinha visto, porque eu não estou acompanhando muito o desenvolvimento hoje em dia da versão, né, que vai entrar, né, por exemplo, a 4. Então, vocês vão ver aqui que o trabalho que eu tive vai ser totalmente desfeito a partir da versão 4. Né? Então, isso é bem legal, nem vou culpar isso, mas porque eu gosto muito de me antecipar as coisas assim, novas, né, que estão entrando nos apps para fazer testes. Então, isso foi um teste mesmo que eu fiz. Então, como que eu monitorei isso? Né? Eu consumindo a API do pool de mineração. Então, até tem pool de mineração gratuito também, que disponibiliza a API. Teve um aqui que eu vou mostrar também, que ele não expõe a API, mas eu mandei o e-mail lá para o pessoal do suporte deles, eles disponibilizaram o endpoint para mim. E agora tem pool de mineração que você contrata, que ele já na tela dele lá já te dá a API, tem a API aberta também, a gente pode brincar. Então, usando programação, que é a forma que eu pensei primeiro, que eu fiz, vou mostrar aqui até o código para vocês, usando Go mais script e curl com item de processamento, que foi o que o Alexei mostrou no agente HTTP, que vai portar tudo isso daí, os dois itens ali de baixo que eu fiz. Isso vai facilitar para quem não tem conhecimento em programação ou não quer perder tempo com isso. Ele vai utilizar apenas um comando, né? E o script, se ele quiser tratar e enviar via Zap Sender. Agora, curl mais item de processamento, ele vai fazer o que o agente HTTP da versão 4 vai fazer. Né? Ele vai executar um comando para você, vai te entregar o item e no pré-processamento ele já vai pegar a informação que você necessita. Né? Então, aqui está um retorno, né, do endpoint da API lá do pool de mineração. Ele vai te retornar lá o status. Né? Então, por exemplo, ok é porque o pool está funcionando. Então, tem time, que é o Unix time, o tempo do bloco, a dificuldade de mineração e o hash rate. Eu coloquei em negrito ali porque eu vou mostrar aqui para vocês o resultado do código. Né? Que eu vou passar um parâmetro hash rate e ele vai me retornar o que eu estou querendo. Então, aqui está o código bem simples. Eu importo algumas bibliotecas, né? Faço a requisição para o endpoint da API e busco o resultado que eu quero. Então, logicamente, você tem que entender, né, vou voltar à tela aqui, como que o JSON está montado, né, para você obter o dado que você quer. Né? No caso aqui, eu quero o hash rate. Então, eu montei aqui o código e, na hora da execução, eu passei o hash rate, que é a informação que eu quero obter, né, no JSON, e ele me retornou justamente o parâmetro que eu escolhi. Beleza. Esse daqui já é um direto, então eu poderia muito bem ou dar um Zap Sender ou usar um user parâmetro para pegar essa informação. Agora, com o pré-processamento de item, se eu desse um curl para o endpoint da API, eu ia obter o retorno em JSON, só que aí agora eu quero pegar, isso daqui já é de outro pool de mineração, né, que está diferente. Só que eu coloquei aqui também para mostrar o exemplo de como fazer aqui no item de pré-processamento. Então está aqui, ó, eu vou buscar essa informação, hash rate, eu quero pegar 101, né? 101 não, eu quero pegar o hash rate, ele me retornou 101. Esse daqui é o que a minha máquina está de poder de processamento, né? Quantos hashes por segundo a minha máquina está calculando, né? Beleza, peguei essa informação, como que eu vou tratar isso nos APIs? Usando o item de pré-processamento, eu passo o caminho, né, do JSON. Então, por exemplo, aqui você vai ter que selecionar, né, um objeto JSON
e você vai colocar os parâmetros. Então você observa que eu selecionei, né, stats.hashrate. Na API dos APIs mesmo, lá na documentação do pré-processamento, ele está te mostrando como que funciona, né, como que você vai ter que obter aquela informação do seu objeto JSON. Então aqui ele já entende que eu quero pegar o primeiro, né, o objeto mesmo. Ele montou um dicionário aqui, né, em Python, por exemplo. Ele montou um dicionário aqui e eu vou pegar a informação hashrate. Eu poderia muito bem criar um outro item, né, com last share, balance, page. Só que aqui tem um detalhe também interessante, que eu consigo casar, né, algum outro pré-processamento que eu queira fazer. No caso aqui, se eu coletasse a informação do hashrate 101.00h, ele ia me retornar, né, um objeto texto, né, para gravar no banco de dados dos APIs. E com isso eu não ia ter um gráfico, né, do hashrate. Então o que eu fiz? Tem um outro item de pré-processamento, que eu quero remover os passos à direita, né, e coloquei lá o texto, né, que eu quero remover. Então, por exemplo, ali retornou H. Por isso que é importante você obter, né, o JSON, né, de forma cru, para saber como que você vai pegar e qual a informação que você vai ter que tratar. Então, ele vai me pegar um item, né, numérico, não decimal, o 101. Aqui eu também poderia não remover aqueles itens, né, da direita, justamente para eu receber um valor fracionado. Mas aqui era só para fazer uns testes e mostrar como o gráfico ia se comportar. Bom, esse JSON aqui, né, que retornou, é desse pool de mineração aqui, ó. Inclusive, essa daqui é uma criptomoeda desenvolvida aqui, né, no Brasil mesmo, chamada NBR, Niobio, o nome da criptomoeda. Então tem todas as informações ali, ó. A gente tem as informações, né, visuais, né, como se fosse um dashboard mesmo lá na sua conta, né, do pool de mineração. Só que o legal mesmo é eu saber, por exemplo, se eu quero mesmo brincar com isso, e eu estou lá com, sei lá, 5 workers funcionando, eu quero saber se todos estão funcionando mesmo 100%. Então, se algum cair, o pool de mineração não vai me alertar. Por isso que eu fiz esse teste para usar uma trigger nos APIs. Né? Beleza. Aqui agora eu só estou exibindo uma mineração da moeda Ethereum, justamente informando isso que eu falei para vocês, né? Quando cair um worker, por exemplo, aqui esse daqui já é um pool de mineração, né, que você paga por ano, e aqui a máquina não é sua, você contrata essa máquina. Esse aqui foi um colega meu que ele contratou, foi até porque ele que me pediu, né, para fazer o monitoramento da mineração para ele. Ele contrata um serviço lá no Paraguai, né, porque aqui no Brasil a energia elétrica não te permite lucrar com isso, né? Então ele contratou 3 workers, né, esse pool de mineração aqui, ele já te dá uma máquina mais profissional para minerar, né? Então ele queria saber quando um worker dele ia estar funcionando ou não, até porque ele não tinha administração da máquina. Então aí no caso a gente tem que só monitorar e ligar para o suporte dos caras lá e informar, né, qual o problema que está acontecendo. Então vocês podem observar que quando um worker parou de funcionar, né, automaticamente o hash rate do poder de processamento dele baixou drasticamente. Então, ele parou de compartilhar também e o hash rate dele caiu drasticamente. Automaticamente, esse pool de mineração ele retorna para ele uma estimativa de ganho para ele, né? Quanto que ele está ganhando em dólar, né? Uma estimativa de dólares minerados por minuto e o valor da moeda Ethereum, né? Atualmente. Então, aqui a gente busca essa informação do próprio pool de mineração. Então, por exemplo, monitorar a cotação de moeda não vale a pena. Assim, se você,
quero investir em 5 moedas, vou ficar, não vale a pena porque tem várias ferramentas que fazem isso. Nesse caso aqui, foi interessante porque ele dá esse retorno em quantidade de dólares minerados por minuto. Porque vocês observaram que durante essa etapa aqui que a gente conseguiu observar que um worker parou de funcionar e o hash rate dele caiu, o lucro dele também foi lá embaixo. Por quê? Porque um worker parou de funcionar, só que ele paga por mês, né? Por ano, né, no caso. Ele paga por ano, então tipo assim, ele ia deixar de lucrar com isso. E vocês podem observar também que ele não perdeu muita coisa, porque esse daqui eu acho que eu coletei da semana passada. Justamente, na semana passada, a cotação da moeda Ethereum ela estava numa crescente. Então, assim, se ele não estivesse minerando, ele só ia observar o lucro dele, né? Mas se um worker dele não tivesse parado de funcionar, ele ia ganhar muito mais naquela semana. Aqui já é um outro caso. Aí esse daqui já é um pool de mineração gratuito, chamado MinerGate. Aí a API dele já te retorna várias criptomoedas, né, se você quiser fazer a mineração. Então aqui foi um caso de eu pegar, né, coletar a dificuldade de cada criptomoeda. Então, por exemplo, que Bitcoin, a dificuldade de mineração é bem grande, né, já bate em 2,6 tera. Então, e ela muito difícil dela cair ou aumentar. Porque muita gente também acha que mineração é só para você achar novas moedas, né, novas quantidades, mas não é, porque mineração é um processo contínuo que a blockchain ela valida todas as transações. Então, o minerador ele sempre vai estar tendo hash rate para calcular. Então, cada bloco que chegar lá, sempre que alguém fizer uma transação, eu vender um Bitcoin para alguém, eu negociar, a blockchain vai ter que validar. Então, quem valida essas informações são os mineradores. Então, no caso aqui, se você fosse brincar para fazer esse tipo de monitoramento, por exemplo, caiu a dificuldade de mineração da moeda Monero. Então, aqui com certeza, se você olhar lá no painel, né, do MinerGate, vai ter pouca gente minerando também, e você pode aumentar o seu poder de processamento. Vou parar de minerar aqui Bitcoin e vou minerar agora Monero. Aqui também eu acho que vai ter um ganho, se eu quiser continuar essa brincadeira com os APIX 4, que eu vou poder usar um LLD, né, no meu agente de HTTP. Porque aqui eu consigo também fazer um monitoramento da retirada da criptomoeda. Então, por exemplo, esse processo eu faço manual ou posso agendar alguma tarefa para quando eu fizer uma retirada, ele sempre me dá o hash daquela retirada e eu cadastro nos APIs lá para ele fazer o monitoramento, né? Por que fazer o monitoramento? Quando você faz a retirada, né, um withdraw de alguma criptomoeda, os mineradores têm que validar, né? Então, a partir de 3 validações, depende da moeda e da blockchain, né? Por exemplo, se for Ethereum, se for Bitcoin, e ele vai ter que validar. Aí eu fico monitorando para ver se a minha transação foi validada, porque às vezes pode ser interessante eu fazer uma retirada para investir em outra coisa, entendeu? Aí eu quero fazer isso rápido. Bom, o que ainda pode ser monitorado, né? Posso monitorar, além dos recursos mesmo do pool de mineração, é o monitoramento básico, né? Recurso de CPU, de memória. Então, por exemplo, eu posso monitorar a minha GPU, né? No caso, com a NVIDIA, você tem a ferramenta chamada NVIDIA SMI. Fazer monitoramento de temperatura, velocidade fan, de memória, atualização do driver. Bom, estou terminando aqui. A pergunta vale a pena monitorar? Para mim não vale. Isso aí foi uma brincadeira que eu fiz porque eu queria mesmo fazer uns testes com um item de pré-processamento. Aí eu coloquei a brincadeira aqui, vai lá perguntar no Posto Ipiranga, né? Alguma dúvida? Senhores, aberto para as perguntas. Vou responder uma dúvida aqui, né? Se alguém perguntar se a gente faz isso na Globo.com, a gente não faz isso não. Quem tiver perguntas, apenas levantar o braço.
Muito obrigado, Jansen. Uma salva de palmas.